Bom dia, queridos irmãos. Estamos juntos, não é? Continuamos juntos, lutando pela Igreja do Senhor, todos nós, os irmãos, lutamos pela paz da Igreja, pela paz do Senhor Jesus conosco, em tempos de pandemia, nessa dificuldade que enfrentamos, agora mais uma vez impossibilitados de estarmos juntos, cultuando o Senhor, mas nesse momento eu quero chamar os irmãos a uma pequena meditação a respeito da esperança, a respeito da consolação da palavra de Deus, a respeito da possibilidade que nós temos em Cristo Jesus de continuarmos juntos, unidos, esperando pacientemente na providência de Deus, que há de nos abrir portas para que o Evangelho do Senhor continue firme e forte, principalmente no nosso coração. Sei que estamos em um momento difícil, estamos lutando, cada um nas nossas casas, agora alguns impossibilitados do trabalho, ou nós todos impossibilitados da comunhão, mas sabemos que devemos obedecer às autoridades. Nós não somos crentes rebeldes, que se rebelam contra as autoridades, e nós oramos para que Deus modifique o coração de tantos homens que tem o poder de decisão sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, sobre o trabalho das pessoas, sobre o ganha-pão das pessoas, para que Deus faça o melhor. E, sobretudo, o melhor é estar vivos, sobretudo, o melhor é estarmos sadios, sobretudo, o melhor é não contaminarmos as outras pessoas. E eu sei que Deus, de alguma forma, tem a sua mão sobre essa situação e de alguma forma o Senhor irá conduzir todas essas coisas para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Queridos irmãos, estamos vivendo uma época muito difícil, muito complicada. Ao que tudo indica, hoje ainda o nosso governo municipal se reunirá, talvez para abrandar essa situação de reclusão a que todos somos submetidos nessa semana. Espero que a Igreja do Senhor possa, a partir do domingo, depois desse próximo domingo, subsequente a esse, nós possamos nos reunir novamente em Igreja do Senhor. É uma esperança, mas por isso eu estou nessa manhã gravando, para que nós oremos ao Senhor, buscando do Senhor a solução para essas causas. Nós sabemos que os homens são pressionados para resolver de uma forma ou de outra, mas Deus não sofre, nem jamais poderá sofrer qualquer pressão para resolver qualquer coisa em favor de seus filhos. Por isso, minha chamada à igreja nessa manhã é para que nós mantenhamos a nossa coragem, para que nós mantenhamos a nossa união, para que nós mantenhamos a Igreja do Senhor no lugar, na cidade satélite de São Luís, no lugar onde nós estamos plantados como Igreja Presbiteriana Cidade Satélite. Estaremos nesse ano completando mais um ano de vida, acho que 16 anos de vida da igreja, e nós rogamos para que sejamos prósperos no lugar onde Deus nos plantou, para que possamos prosseguir sem descanso nessa luta incansável de Deus na busca dos seus eleitos, no acordar daqueles que estão mortos, no salvar aqueles que estão perdidos, porque essa é a busca, esse é o trabalho que Jesus Cristo veio fazer e que Jesus Cristo concluiu com toda a sabedoria e com toda a graça. Então, nesse momento, eu te chamo para um momento de esperança, um chamado para a esperança. Sempre quando eu venho aqui falar aos irmãos, o que move meu coração é esse chamado para a esperança. E nesse chamado para a esperança eu quero abordar apenas um versículo do livro de Paulo à igreja de Roma, dessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha, irmãos, Paulo está escrevendo aos romanos, está dando a eles algumas lições que aquele povo precisava. Paulo ainda nem conhecia a igreja, mas ele escreve a essa igreja na esperança de que um dia estaria com eles e que um dia poderia pessoalmente falar tudo aquilo que ia no seu coração. Pois bem, nessa oportunidade, Paulo escrevendo aos romanos, ele fala sobre a imitação a Cristo Jesus,
sobre a simpatia e o altruísmo que deve mover o nosso coração. O altruísmo, negar-se a si mesmo e assumir definitivamente a dor do outro, de ajudar sem qualquer esperança de lucro, sem qualquer esperança de retribuição. Essa simpatia que Paulo coloca aqui como muito mais do que simpatia, mas empatia, de se colocar no lugar um do outro. Paulo diz que isso está registrado na palavra de Deus. Ele diz, olha, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Foi escrito para o nosso ensino. Irmãos, nós só atingimos um nível espiritual que Deus quer que nós atinjamos se nós nos valermos daquilo que a Escritura nos ensina. A Escritura foi escrita para o nosso ensino. É nela que Deus se relaciona conosco de forma escrita. É aqui que Deus deixou a sua palavra para consolar o nosso coração. Ela tem palavras, irmãos, que nos ensinam a orar, que nos ensinam a buscar o Senhor, que nos ensinam a sermos pacientes em tempo de tribulação, que nos ensinam a ter paciência, que nos ensinam a ter esperança, a prosseguirmos no nosso caminho sem medo. O grande propósito da palavra de Deus, irmãos, é providenciar para nós um caminho, é providenciar para nós uma certeza da companhia de Jesus conosco. Esta é a palavra de Jesus, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É na palavra de Deus que nós aprendemos como ser, não como ter, mas como ser esperançosos, como ser pacientes, como ser induvidosos da presença de Deus. É nela que nós aprendemos a viver com Jesus Cristo. É na palavra de Deus, que foi escrita para o nosso ensino, que nós vemos grandes homens de Deus durante todo o tempo, passando por situações como as que nós passamos hoje. Situações de cerco, situações de lutas, situação de abandono, situação de fome, situação de toda sorte que o ser humano tem passado sobre a face da terra desde que ele se afastou de Deus através do seu próprio pecado. A palavra de Deus foi escrita para o nosso ensino. Portanto, irmãos, nesse tempo, o meu chamado à igreja é que nós tomemos as Escrituras nas nossas mãos, que nós a leiamos, que nós encontremos nelas a força necessária para que o nosso coração não se exalte, para que o nosso coração bata compassadamente, segundo o ritmo da vida de Deus e do Espírito de Deus em nós. Precisamos aprender da palavra de Deus, a não nos desesperarmos como a mulher de Jó, a não sermos intolerantes como tantos homens foram durante toda a história do mundo, a não sermos aqueles que não têm esperança, que estão perdidos, aqueles que estão desassossegados no seu coração. Precisamos ser irmãos e acalmar o nosso coração, como o filho pródigo, quando encontra o seu pai, se reclina no coração dele, no peito de seu pai, e diz: Pai, pequei contra ti, contra os céus, não mereço ser chamado seu filho. Esse é o nosso sentimento, queridos, mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus que nós temos o peito de Jesus para recostar o nosso coração em tempos de tanta aflição, de tanta fome, de tanto sofrimento, irmãos. O meu chamado à reflexão nessa manhã é para que nós olhemos para o mundo, para a África, para a Etiópia, irmãos, quantos milhares de pessoas, são seres humanos, irmãos, que estão passando fome, estão passando frio, estão passando necessidade de remédios, de cuidados médicos. Nós, irmãos, estamos reclusos no aconchego das nossas casas. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus tem sido protetor para as nossas vidas, como Deus tem nos dado, irmãos, mais do que necessário. E quando não temos, irmãos, temos a igreja do Senhor para acudir aos necessitados, acudir àqueles de nós que não têm essa condição de tratar de si mesmo e da sua família.
Precisamos aprender isso com a palavra. Deus está do nosso lado. Precisamos ter calma e paciência para aguardar esse tempo, para podermos nos abraçar na palavra do Senhor, para nos abraçar na casa do Senhor. Irmãos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Vemos grandes tragédias na Bíblia, imensas tragédias. Foi para o nosso ensino. Vemos grandes salvamentos na palavra do Senhor, foi para o nosso ensino. Vemos grandes atuações de Deus na história do povo, na palavra de Deus, e foi escrita para o nosso ensino. Para que, irmãos, diz a palavra, diz Paulo aos Romanos, que pela paciência, ou seja, irmãos, pelo acalmar do nosso coração, pelo tempo de espera, pelo tempo de aguardar as soluções de Deus, pelo tempo de repouso do nosso coração e pela consolação que elas trazem, nós tenhamos esperança. Olha, irmãos, a nossa esperança não está baseada em fatos inéditos ou em fatos que a gente não crê ou em fatos extraordinários. Não, a nossa esperança está na palavra de Deus. É nela que nós encontramos a consolação. É a palavra de Deus que traz conforto. É a palavra de Deus que nos ensina a orar e buscar a presença do Senhor em tempo de podermos achá-lo. É a palavra de Deus que nos ensina pela consolação de que Deus está conosco, apesar das nossas aflições, de que não somos afligidos ao ponto de morrermos, mas somos afligidos para o nosso crescimento, para a consolação do nosso coração. É pela Escritura, irmãos, que nós encontramos paz, a paz que só Jesus pode dar. Essa paz que nós não encontramos em ponto algum da nossa terra, mas encontramos da nossa terra celestial. É pela consolação da Escritura que nós sabemos que um dia estaremos com Jesus, onde Ele está, que nós estaremos vivendo com Ele, que nós estaremos reinando com Ele, que nós viveremos eternamente com Ele. É pela Escritura, irmãos, e por essa consolação no nosso coração, que nós sabemos que nós venceremos essa epidemia, que nós sairemos, irmãos, de toda essa tribulação, de toda essa aflição, com a graça e com a misericórdia do Senhor Jesus, que nessa manhã se renovou na minha vida e na sua. Nós sabemos que Deus tem renovado a nossa esperança quando ela cresce no nosso coração e nós podemos passar por momentos amargos, difíceis, complicados, que desafiam a nossa fé, mas que são vencidas pelo poder das Escrituras. Meu convite a você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, busque nas Escrituras. Olhe para as promessas de Deus nas Escrituras. Olhe para o consolo efetivo da palavra de Deus, porque ela pode preservar a sua esperança, ela pode conservar a sua autoestima, ela pode te levar a ver coisas que o seu coração não enxerga, ela pode abrir os olhos espirituais de todos nós para que enxerguemos os carros e os cavaleiros de fogo do Senhor ao redor da nossa vida, ao redor da nossa casa, ao redor dos nossos filhos, da nossa família. Ore a Deus, irmãos, com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é como palha ao vento, é como uma folha sacudida pelo vento. Precisamos crer na palavra de Deus. Ela é vida, ela é eficaz, ela é capaz de transformar o nosso coração num coração crente, num coração que tem fé, num coração que espera, num coração que batalha, que trabalha. O chamado à esperança de hoje é essa, irmãos. Creiamos na palavra de Deus, busquemos a palavra de Deus, enchamos o nosso coração com todo o subsídio que a palavra de Deus nos dá, com toda a coragem que ela supre, com toda a força que ela faz transformar o nosso coração em corações daqueles que esperam no Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos esperar no Senhor, ter bom ânimo, ter ânimo longo, paciência nas tribulações, segurança na palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aos irmãos de Roma é: tenham paciência nas suas tribulações,
porque a palavra de Deus revela bênçãos incontáveis a todos aqueles que creem na palavra de Deus. Nessa manhã, o meu chamado a você é para que, apesar dessas lutas, apesar desse sofrimento, apesar de ter sido talvez atingido por essa pandemia, na sua própria família, nos seus próprios membros, tenhais e tenhamos todos esperança nas promessas de Deus que enchem o nosso coração de paz. Encha o seu coração de paz nessa manhã, porque o Deus da paz está contigo. O Senhor, que faz toda a diferença na nossa vida, que é revelado nas Escrituras àqueles que creem, traz para nós a esperança de dias melhores. Esperemos, irmãos, paciência na tribulação, coragem nas lutas, força mental para os desafios que essa pandemia tem trazido a todos nós. Deus abençoe seu coração. Eu quero orar por você, por sua família nessa manhã, orar por nossa igreja, orar pelos amigos da nossa igreja, orar pelos irmãos distantes, pela igreja do Senhor em todo o mundo, pedindo que Deus de fato nos ouça e que Deus de fato traga a sua paz e o seu amor para conosco. Busque as Escrituras, leia a palavra de Deus, ouça as promessas de Deus segundo a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus de bondade infinita, de graça e misericórdia, que ouve e que atende a nossa oração, ó Deus, nessa manhã eu quero, Pai, colocar diante de Ti todos os meus irmãos da igreja, todos os nossos irmãos, ó Deus, que congregam conosco na Igreja Presbiteriana Cidade Satélite. Quero colocar todos diante de Ti, ó Deus, e rogar sobre eles a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua paciência, o conhecimento extraordinário da Tua palavra, porque Tu és o eterno, o Deus de toda consolação, o Deus que deixou escrito para nós como quer ser servido, como quer ser adorado, que encoraja as nossas ações, que abençoa as nossas vidas, as nossas famílias. Obrigado, Deus, pela casa de cada um que acolhe aqueles que pertencem a cada uma das famílias. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado, ó Deus, pelo consolo do Senhor. Obrigado pela manutenção da vida. Obrigado pela saúde. Obrigado por cada momento que o Senhor revela na Tua palavra, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelos amigos da nossa igreja, por aqueles que, ó Deus, simpatizam conosco, que têm nos ajudado na obra do Senhor, que têm doado, ó Deus, forças, que têm doado, ó Deus, ajudas financeiras, ajudas, ó Deus, que nós agradecemos de todo o coração, ó Deus, e que têm suprido a casa do Senhor, que não nos tem deixado faltar nada, que tem abençoado a vida de cada um dos irmãos, que tem aberto portas, ó Deus, de empregos, de trabalho. Ó Deus, obrigado, ó Deus, pelos crentes do Senhor em todo o mundo, que se unem em oração, que se unem na busca do Senhor. Proteja-nos, ó Deus, dessa epidemia. Guarda-nos, ó Deus, pelo amor do Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E aqueles de nós, ó Deus, que forem atingidos, que o Senhor, de uma forma bondosa, maravilhosa, ó Deus, nos livre, dando-nos saúde, dando-nos assistência médica, dando-nos, ó Deus, capacidade para nos envolvermos nas obras do Senhor, dando-nos amor, ó Deus, pela Tua obra, pela Tua casa. Não nos deixe, ó Deus, esfriar na nossa fé, no nosso cuidado com a Tua casa e com o cuidado, ó Deus, com a Tua palavra, que é tão necessária nessas épocas, nessas dificuldades dessa pandemia. Abençoa-nos, ó Deus, e toda a terra tremerá ao ouvir o Teu nome. O Teu nome, ó Deus, é conhecido de geração em geração. Que os nossos filhos, os nossos netos e os nossos descendentes, de geração em geração, louvem e adorem o Teu nome. Porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por nossas casas, pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, graça e paz, que o Senhor continue guardando a cada um de nós,
nos dando a possibilidade de louvar e engrandecer o seu nome. Bom dia, bom final de semana e fique firme, fique firme. Essa momentânea tribulação há de ser substituída por glória, por alegria, pelo prazer de estarmos na casa do Senhor. Busque a palavra do Senhor. Ela foi escrita para o seu ensino, para a consolação do seu coração, para a esperança na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.